Pai do Senhor Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã, pregador do mato, pastor Stanek, mais uma mensagem da palavra de Deus. Desde já eu te peço se inscrever no nosso canal, dar o seu joinha. E o tema dessa mensagem é o perigo de se auto-justificar. E nós vamos pegar justamente na Bíblia Jó. Vamos discorrer e você vai ver o perigo do homem se auto-justificar. Dar testemunho de si mesmo, glorificar-se, dizer eu sou justo. Na verdade, todos somos pó e cinza. Todos nós pecamos, todos nós somos mentirosos, todos nós roubamos. O que o Evangelho nos propõe é não viver nessas práticas. Então nós vamos ver que Jó era um pecador. A Bíblia diz que Jó era um pecador. Deus dá testemunho. Acho que é isso, pastor. Jó era um pecador? Vamos lá, vamos discorrer o livro de Jó e vamos te mostrar que todos nós somos pecadores. Só Deus é justo. Uma única coisa que nos justifica é quando Deus olha para nós e vê o sangue de Jesus, seu Filho amado. Vamos para o livro de Jó. Começamos no capítulo 29. No capítulo 29 de Jó, ele vai começar a dar o seu próprio testemunho, se enaltecer, dizer quem era ele, seus atos de bondade, de justiça. E ele vai esquecer de glorificar Deus. Ele vai dizer, capítulo 29, versículo 12, eu livrava o miserável. Ele começa dizendo que os chefes, a rapaziada, os jovens respeitavam, prestavam continência para ele. E ele vai discorrendo aqui no capítulo 29, eu vou ressaltar alguns versículos mais interessantes, depois você lê aí na sua casa. Livrava o miserável, capítulo 29, versículo 12, livrava o miserável que clamava, como também o órfão, que não tinha quem o socorresse. Aí ele vai dizer no versículo 15, eu era o olho do cego, os pés do coxo. Ao eu. Dos necessitados era o pai, e as causas dos que não tinham conhecimento, quer dizer, se ele perguntava se havia algum necessitado, se havia alguma necessidade, para que ele suprisse. O justo, Jó se justificando. Vou pular aqui, vou para o capítulo 31. No capítulo 30, Jó descreve o seu estado miserável em que caiu. Aí ele vai descrever a ingratidão do homem, aí ele vai dizer que a ingratidão, as pessoas passavam longe, cuspiam, não cessam de cuspir em mim. Ele vai dizer aqui no capítulo 30, mas se rende em mim, versículo 1, os de menos idade. E ele vai, versículo 9, mas agora só uma canção que lhes sirvo de provérbio. Ele vai descrevendo no capítulo 30 a ingratidão do ser humano. Depois você lê aí na sua casa. No capítulo 31, olha só, o título, Jó declara sua integridade nos seus deveres. Declara a sua integridade. Aí vamos lá. Porventura não é a perdição para o perverso, o desastre para os que obram iniquidade? Ou seja, eu sou justo, eu não posso estar perdido assim. Isso aqui é uma interrogação. Porventura não é a perdição para o perverso e o desastre para os que obram iniquidade, ou seja, para aqueles que praticam a iniquidade? E Jó continua aqui todo esse capítulo 30. Aí ele vai descrevendo aqui, versículo 21, vamos ressaltar alguns. Se eu levantei a minha mão contra o órfão, quer dizer, eu nunca me levantei a mão contra o órfão, sempre ajudei o órfão, a justiça dele, porque o castigo de Deus era para mim um assombro, e eu não podia suportar a sua grandeza. Se no ouro pus a minha esperança. Ele vai descrevendo os atos de justiça, se me alegrei do que era muita minha fazenda, e de minha mão tinha alcançado muito. Ele está dizendo que essas coisas, para ele, era a mesma coisa que nada. Na verdade, ele está se auto-justificando. Ele está dizendo, meu coração não se deixou se enganar. Aí ele vai dizendo, fiz juízo, fiz o que era justo, se auto-justificando. Não me alegrei com a desgraça alheia, daquele que tem ódio de mim, versículo 29. Também não deixei pecar o meu paladar, desejando a morte com maldição. E, enfim, ele vai dizendo um montão de coisas, se auto-justificando.
Quando chega no capítulo 32, aí já entra assim. Eliú repreende Jó, o título, e os seus 3 amigos. Aqueles 3 amigos, eles cessaram. Eles deixaram Jó de lado, porque Jó era justo aos seus próprios olhos, segundo está dizendo aqui no texto. Então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. No versículo 2, e acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Ram, contra Jó, acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Jó se justificava mais do que a Deus. Então, agora, os 3 amigos se calam e entra em cenário Eliú. E ele vai justamente bater nessa tecla. Ele vai mostrar para Jó que ele era pó, que ele era pecador, que ele não devia se auto-justificar. Ele vai lutar para convencer a Jó desse erro, de se auto-justificar. Olha só o capítulo 32, versículo 9, já Eliú falando, repreendendo Jó. O que Jó dizia: limpo estou, sem transgressão, puro sou e não tenho culpa. Não existe esse homem. Não existe esse homem. A Bíblia diz: todos pecaram. Esse homem não existe, mas é o que Jó estava dizendo. Versículo... Vamos dar um pulo aqui. Vamos dar um pulo para o capítulo 34 de Jó. Ainda Eliú repreendendo Jó. Eliú acusa Jó de falar injustamente de Deus. Capítulo 34, versículo 5. Porque Jó disse: sou justo e Deus tirou o meu direito. Capítulo 34, versículo 5. Vamos continuar. Capítulo 34, versículo 17. Porventura o que aborrecesse o direito governaria? E quererás tu condenar aquele que é justo e poderoso? Porque quando você se auto-justifica, você condena alguém. E era o caso de Jó. Vamos mais para frente. Vamos para o capítulo 40. Capítulo 40. Deus, aí tá, eu parei aqui no capítulo 34, o capítulo 35. O bem e o mal não podem afetar a Deus, mas algumas vezes, por falta de fé dos aflitos, não os ouve. Capítulo 36, vou ler só o título. Eliú justifica a Deus e diz a Jó que seu pecado é estorvar a sua bênção. Eliú pode não estar certo em todas as suas repreensões a Jó, mas foi um homem que foi usado por Deus para fazer Jó reconhecer o seu erro. Tanto é que no final, quando Deus manda os 3 amigos pedirem perdão a Jó, Deus não manda Eliú. Capítulo 37. O homem, por conhecer as obras de Deus e a sua sabedoria, deve temê-lo. Temer a Deus. É dizer, só Deus é justo. Capítulo 38, título, então somente. Deus responde a Jó e mostra-lhe a sua grandeza e sabedoria. Agora já saiu Eliú de cena e Deus entra falando com Jó, perguntando: aonde tu estavas? Quem és tu? Quem és tu? Interessante aqui no capítulo 40. No capítulo 40, Deus vai dizer para Jó assim, no capítulo 40, a partir do versículo 7, cinge agora os teus lombos como varão, e eu te perguntarei a ti, e tu me responderás. Porventura, também farás tu vão meu juízo, ou me condenarás para te justificares? Deus falando com Jó. Você vai fazer vão meu juízo, e me condenarás para te justificares? É uma interrogação que Deus está fazendo para Jó. Jó agora, ele vai reconhecer que ele não é ninguém, que ele é pó,
que ele é cinza e que só Deus é justo. Então ele vai dizer aqui no capítulo 42, ele ouviu Deus se aproximou dele, falou com ele, ele ouviu e conheceu Deus de perto. Porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, nós conseguimos enxergar os pecadores, o quão pecadores somos nós. E agora Jó vai dizer assim, no versículo 6, versículo 5: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Deus se mostra a sua glória a Jó, e ao se aproximar de Deus, ao sair dessa ilusão, ao ser quebrado esse orgulho, ele vai dizer no versículo 6: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza, por conhecer que ele não era nada e ninguém, ele vai se abominar. Eu sou um homem abominável, como os outros. E certamente ele jogou cinza sobre sua cabeça, ou o pó da terra, em sinal de arrependimento, porque ele viu que ele também era pecador. Volto a dizer, ninguém é justo. A única coisa que nos justifica é Deus olhar para nós e ver o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz para nos justificar. E isso nos faz justo. Não praticamos justiça para receber favores de Deus. Não praticamos justiça para comprar os favores de Deus. As nossas riquezas aqui na terra não são de estimação para Deus. Ele é soberano. Ele mata, ele fere, ele dá a vida, ele faz o que lhe apraz e não tem satisfação a dar o homem. Mas vamos a alguns textos na Bíblia. 1 João capítulo 1, versículo do 8 ao 10, é aquele texto que diz: se dissermos que não temos pecado, nos fazemos mentirosos. Foi o caso de Jó. Jó se fez um mentiroso, dizendo que era justo. Romanos 3:10, não há no presente, tá? O apóstolo Paulo está falando no presente, ele não está falando não havia, não haverá, ele está no presente. Não há um justo sequer. Não há um justo sequer. E todas as vezes que eu e você abrimos nossa Bíblia, essa palavra está no presente. Não há um justo sequer. Um dos erros grandes dos teólogos é extinguir o Espírito Santo da palavra de Deus. Aí deixa algumas coisas para o passado. Mas esse texto está bem evidente que é para o presente, momento em que nós abrimos a Bíblia. Não há um justo sequer. Todos pecaram. Isso vai estar sempre no presente. Todos pecaram. Todos pecam. Isaías 64:6 diz que a nossa justiça, o que você pensa que é justiça, diante de Deus é como trapo de imundícia. O que nós achamos que é justo. Agora, o Evangelho de Lucas, no capítulo 18, conta-nos uma parábola: o fariseu e o publicano. Essa parábola é muito conhecida, tem várias mensagens dentro dela. E o que o fariseu dizia? O fariseu era como Jó. Jó era como o fariseu. Aos seus olhos, o fariseu era justo. O que ele dizia? Não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Ou seja, ele dizia: eu sou justo. E qual era a justiça dele? O que ele fazia justo? Jejuar 2 vezes na semana, entregar o dízimo de tudo que ele possuía.
Isso fazia com que esse homem se justificasse diante de Deus. Eita! Ao publicano, a Bíblia diz que ele nem sentia no direito de olhar para os céus. E ele clamava: tem misericórdia de mim, pecador. Qual dos dois saiu justificado? Essa foi a interrogação. O publicano não achava nem digno de olhar para o céu, levantar os seus olhos e olhar para o céu, porque, amados, se nós olharmos para dentro de nós, em vez de ficar apontando para os outros, com senso de justiça, de justiceiro, nós vamos ver quão miserável, quão pecador somos nós vamos ter vergonha de nós mesmos. Quando a gente consegue olhar para o nosso interior, ou seja, tirar o argueiro dos nossos olhos, para depois falar com o irmão. O homem justo, aos seus próprios olhos, ele não enxerga os seus pecados, só os dos outros. Está sempre apontando os erros dos outros, porque ele não se enxerga. Aí ele passa a não mais exercer a misericórdia, porque ele é justo. E aonde nós vamos ver isso? Nós vamos ver na parábola, naquela passagem de Lucas 10, o bom samaritano. O sacerdote vê o homem caído, meio morto, precisando de socorro, precisando de ajuda, mas a Bíblia diz que ele passa do outro lado. Eu sou justo, vou me envolver com essa gente? Olha quão terrível é. Ih! Olha lá quem está caído. Não, vou passar para o outro lado. Aí você deixa de exercer misericórdia com a prostituta, com o maconheiro, com o cracudo. Você está sempre passando do outro lado, porque você é justo aos seus próprios olhos. Quantas vezes, amados, temos passado do outro lado? Quantas vezes? Quantas vezes não temos exercido a misericórdia? Porque somos justos aos nossos olhos. Não somos justos nem pelo que fazemos, como não era Jó, e nem pelo que deixamos de fazer. Mas somos convocados, convidados, chamados por Deus para praticar a justiça, exercer a misericórdia. Mateus 9:11. Por que come o vosso mestre com os pecadores? Aí Jesus diz: fazei justiça aos oprimidos, aos aflitos, né? Devemos fazer justiça, praticar a justiça. Porque come o vosso mestre com os pecadores. Quem está fazendo essa pergunta são os justos. São os homens que se achavam justos. Por quê? Conheciam a lei, pregavam a justiça, mas Jesus diz que eles colocavam um jugo pesado sobre os outros, que eles não moviam nem com um dedinho. Mas, aos seus próprios olhos, eles eram justos. Aí você fica soberbo. Jesus nos deu exemplo comendo com pecadores. E você vai distanciando das pessoas, cortando o relacionamento, porque é justo. Porque aquelas pessoas não atendem o seu padrão de justiça. Se você tem feito isso, Jesus está te convidando ao arrependimento. Se converter, mudar de direção. Às vezes, abandonamos as pessoas porque queremos convertê-las na marra. Só anda comigo se for justo, se praticar a justiça. E a Bíblia diz: não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. E Jesus vai nos dar um exemplo chamando um ladrão e andando com ele até o fim, quando ele escolheu, ou melhor, quando Deus já tinha determinado o seu destino,
que era um filho da perdição. Jesus andou com um homem incrédulo, que era Tomé. Não atendia os padrões de justiça de Jesus, de Deus. E andou também com um homem que não era convertido. Não pensa igual eu? Fora. Precisa se arrepender, se converter. Está abandonando pessoas porque você se acha justo. É justo aos seus próprios olhos. Cresceu, né? Ficou grande. Olha os exemplos de Cristo. Por quê? Come o vosso mestre com pecadores. Tem gente que só anda com os sãos. Padrão social. Jesus diz: eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Despreza, passa de largo, porque você é justo aos seus olhos. Tem gente que vai mudar de igreja, porque é justo. Aquela igreja não atende o seu padrão de justiça. Você viu isso, isso e isso? Aí vai para a Bíblia. Toda a igreja que foi repreendida por Jesus, as 7 igrejas da Ásia, apóstolo Paulo repreendendo, corrigindo. Toda a igreja tem suas falhas, seus defeitos, seus pecadores, que somos todos nós. A proposta do Evangelho, amados, processo de santificação não é deixarmos de pecar, é dominarmos o pecado. Mas tem gente que não domina. Tem gente que não atende o teu padrão de justiça. Aí vai mudando de igreja. Vai mudando. Vai mudando. É um perigo. A alta justificação. O homem ser justo aos seus próprios olhos. Davi, rei Davi, podia se justificar. Vamos pintar um quadro aqui? O profeta Natan chega, conta para ele uma história de um homem mau que fez uma injustiça grande com outro homem. E Davi ouve aquela história para dar sentença, juízo. Ele fala que aquele homem é digno de morte. O profeta fala: esse homem és tu. Aí Davi podia dizer assim: pô, não, se auto-justificar. Aquela mulher não tinha que estar nada pelada lá na janela. É o que nós andamos fazendo, se auto-justificando como Jó. Mas não foi a atitude de Davi. Ele abaixou a cabeça para o profeta e disse: eu pequei. Até quando você vai parar de se auto-justificar? Até quando você não vai assumir a sua culpa? Tem gente sofrendo porque você é justo aos seus próprios olhos, não assume a sua culpa. Você é justo aos seus próprios olhos. Davi vai nos dar esse exemplo maravilhoso. Volto a dizer, quando nós nos justificamos, nós condenamos outras pessoas. Se Davi faz isso, ele condenava a mulher. Aparentemente, é melhor se justificar do que assumir a culpa. E dependendo do tamanho da culpa, nós temos que descer bastante. Então, nós preferimos se auto-justificar, ficar lá em cima, como justo, e deixar o outro pagar pelas nossas culpas, pelos nossos atos. Porque nós queremos ser justos aos nossos próprios olhos. Quanto maior a culpa, mais nós temos que descer. Então, ficamos como justo, como certo, e o outro paga a culpa. Justo aos seus próprios olhos, não aos olhos de Deus.
É melhor assumirmos a culpa, como fez Davi. Melhor reconhecermos que não somos nada, como fez Jó. Somos pó, porque essa culpa que você se auto-justificou, ela vai te perseguir, ela vai crescer. E tem muita gente indo para o suicídio, tem muita gente indo para as drogas, para a prostituição, porque pecaram e não querem se humilhar porque são justos aos seus próprios olhos. A Bíblia diz: confessa a culpa e deixa, e alcançarás misericórdia. Essa culpa já está te consumindo. Está doendo. Você já não aguenta mais carregar essa culpa. E talvez para se justificar você jogou nas costas do outro. E essa culpa, ela vai gerar a tua desgraça, a tua destruição. Você vai morrendo aos poucos. Então faz como Jó. Porque nessa mensagem você está tendo um encontro com Deus. Deus está usando de misericórdia. Ele está falando com você para que você assuma a sua culpa. Se humilha, desce. Jó vai dizer: eu me abomino no pó e na cinza. Desce, 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 desce. Porque a Bíblia diz: Deus dá graça aos humildes. Mas se você ficar lá em cima, a Bíblia diz: Deus abate os soberbos. Então essa mensagem é para que você desça. Não há o injusto sequer. Não há. Deus é justo. Pratica a justiça. Desce. Corrige a injustiça que você está praticando para passar como justo. Você sabe que está sendo justo, mas só aos seus olhos. Pratica-se injustiça para se passar por justo. Desce, desce, desce. E que Deus te abençoe. E que tenha misericórdia de ti. Que você alcance a graça. Se hoje ouviu a voz do Espírito de Deus, não endureça a tua cerviz. Aquele abraço. Mais uma mensagem do pastor Stanek, pregador do mato. E até a próxima, se o Senhor, nosso Deus, nos permitir. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu joinha e compartilhar essa mensagem para o teu próximo.